No capítulo anterior, a batalha do Paco contra o Ningbo começou. Durante toda a luta, Lion Shabeng se escondia dentro do porão da boutique Ikoiko, onde a Luluzinha era mantida presa. Mas ao invés de tentar tirar ela de lá, ela decide usar seu stand para retirar informações da garota, descobrindo todo o plano de Meryl May relacionado à lava e à fortuna de Aka Howler, passando as informações por meio de mensagens para sua companheira Kay West dentro do navio. Enquanto isso, de volta na boutique, o Paco continuava a destruir o Ningbo na porrada, mesmo após perder alguns de seus dedos. Então, próximo ao fim da batalha, o seu pescoço era agarrado, inchando prestes a explodir. E agora, um mês depois, tivemos o capítulo 27, com o desfecho dessa batalha, de uma forma que ninguém esperava. Quando dentro do iate do Aka Howler, o seu tempo se esgotava cada vez mais, com os oficiais de justiça já invadindo com tudo o local. E finalmente, após vários capítulos, a primeira aparição do stand da Kay West, com um poder bem interessante. Além de que com a chegada do volume 6 de JoJo Lands, foi revelado nos extras o nome do stand de Ningbo e Lion Shabeng, sendo o Lion Eyes e 200 Balloons. Mas antes de começar, se inscreve no canal e curte o vídeo para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Caso queira apoiar o canal financeiramente, você pode se tornar um membro e ganhar alguns benefícios. Eu também deixo aqui na descrição minhas redes sociais e o Discord do canal. Caso você queira entrar para comentar sobre os novos capítulos ou só papear, vai ser muito bem-vindo lá. Agora, sem mais enrolações, fiquem com esse capítulo que tá incrível como sempre. O capítulo começa com Ningbo segurando o pescoço do Paco, inchando ele sem parar. Mas enquanto isso, o Sag tremendo tentava mirar com a arma, o que poderia acabar acertando o Paco sem querer. Mas logo ele toma um chute bem na cara, fazendo ele cair próximo da Meryl May. O bombeiro, mesmo com o rosto desfigurado, já contava a vitória, fazendo a cara do Paco começar a vazar sangue. Mas mesmo assim, ele dizia calmamente, se fosse pro Ningbo gritar, então que ao menos dissesse o nome do seu stand enquanto podia. Ele perguntava se ele não dava a mínima pros nomes, mas o seu se chamava The Hustle. Seus músculos eram sua habilidade, capaz de agarrar qualquer coisa com eles e até os remodelar. Então com isso, ele consegue concentrar o inchaço em sua mão, diminuindo seu tamanho, dando um soco e enfiando ela inteira dentro da boca do oponente. Ele deveria ter dito o nome de seu stand a tempo, porque agora aquela mão voltaria a inchar. Ela aumentava cada vez mais, crescendo junto da cabeça do inimigo, até que então explodia, arrancando completamente a mandíbula do Ningbo, deixando ele ainda mais desfigurado. Ele grita com o rosto todo aberto e pula em cima do Sag, começando a inchar o corpo dele em busca daquela arma que ele segurava. O Sag percebe o pedido dele para entregar aquilo. Então, antes que seu braço também estourasse, ele a entregava. Então, no momento em que ele aponta a arma pro Paco e se prepara para dar um fim em sua vida, a bala era disparada por trás da arma, explodindo a cabeça do próprio atirador, finalmente matando ele, voando pedaços por toda a sala. A Meryl May percebe o que realmente aconteceu. O Paco pensava que eles só iriam cansar o cara, mas foi o Sag quem havia feito algo. A arma então se revela ser o Demata Kudasai transformado. Foi o Sag quem deu um fim à vida de Ningbo, mesmo com todo o seu desespero. A cena então vai para dentro do porão da loja, após Lion Shabeng e a Luluzinha terem ouvido o barulho daquele tiro. Elas só ouviram um, o que indicava que algum deles ganhou aquela batalha. A Lion então segura o pescoço da garota, exigindo mais respostas sobre quem eles eram, o que fariam com Howler, sobre a pedra de lava, tudo, com os nematóides voltando a surgir em seus óculos. De volta ao navio de Aka Howler, os três continuavam a ver sua queda, prestes a tomar as terras de sua família. Os bombeiros e oficiais da justiça começavam a invadir a embarcação, enquanto o desespero de Howler aumentava cada vez mais. Do lado de fora, eles começavam a se aproximar, e os três só tinham que continuar esperando. Eles não precisavam fazer mais nada, já tinham total certeza de que Howler iria assinar aqueles documentos. Afinal, a pedra de lava era sua aliada. Kay West olha para eles apreensiva, sabendo do que se tratava. Então, recebe novas mensagens de Lion Shabeng. Aquelas eram novas informações. A lista de funcionários do banco havia sido adulterada. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas aqueles dois não eram funcionários do banco. Ela conseguia puxar mais informações, descobrindo que ambos eram estudantes e irmãos. Os dois vendiam drogas, mas não tinham ficha criminal. Ela pergunta se Kay West iria fazer aquilo, envolvendo 50 bilhões, mandando uma mensagem bem longa dizendo que já se decidiu. Seu objetivo é aproveitar a juventude junto de Kay West. Não importando as dificuldades, os talentos e as capacidades das duas nunca haviam sido recompensados. Finalizando a mensagem dizendo como ela era a melhor e que a amava. Completando dizendo que quando chegasse em casa iria cozinhar sua comida favorita, timbalu de berinjela e mussarela. Kay West desliga o celular e começa a pensar naquelas mensagens. Aqueles dois irmãos, um deles estava com uma pedra de lava, algo que seria capaz de atrair toda a grana para suas mãos.
irmãos. Eles iriam usar a habilidade da lava para tomar tudo para si mesmos. Ela liga os pontos, percebendo que no momento em que Howler havia surtado, ele procurava por esse objeto. Os oficiais então finalmente invadem a sala, mandando ele pôr aquela arma na mesa. Ele tinha posse para utilizá-la, mas os policiais não queriam nem saber. Pela autoridade do porto e lei de trabalho, eles iriam seguir as instruções e sair daquele barco. Howler grita para Kay West fazer alguma coisa e mandar aquelas pragas para fora do seu navio. Era para isso que ele pagava ela. Mas ela, sem se importar muito, diz que eles não parecem muito com bombeiros. Na realidade, aqueles eram da Unidade contra Terrorismo do FBI, o Grupo de Segurança Nacional. E aquele navio foi apreendido para investigação. Charme então guardava os papéis numa pasta, enquanto Kay West dizia que estava tudo bem. Eles não tinham provas, então nada seria confiscado. Mas ela percebia que aquilo era parte da pedra de lava. Todas as coisas estavam contra Howler. Mas além disso, ela não sabia ao certo qual dos membros estava com a pedra. Aqueles dois irmãos, algum deles era o seu portador. A sua suspeita vai direto ao Jojo. Considerando os eventos anteriores, a rocha de lava muito provavelmente passou para suas mãos. Lembrando das palavras de Lai Shabeng sobre o talento e capacidade que as duas possuíam, Kay West se aproxima de Jojo e quando ele começava a sair da sala, tocava levemente em seu braço. No momento em que ele pisou para fora daquele lugar, as maletas de dinheiro começaram a cair sobre suas pernas, o prendendo entre elas, enquanto aqueles outros dois iam embora. Aquele era o stand de Kay West, surgindo entre as malas encarando o corpo de Jojo. Várias pequenas mãos começaram a sair de sua forma, agarrando e torcendo o pé dele, como se tivesse o quebrando. E então, com seus gritos e sangue espirrando pelo ataque, o capítulo termina. Esse capítulo foi um dos que eu mais estava esperando, e justamente porque a gente finalmente viu o stand da Kay West, uma personagem que eu curti muito desde a primeira vez que eu vi, mas já eu falo sobre ele. Então, eu acho que depois desse capítulo, deu pra ver que o Paco é um dos personagens mais sangue frio de Jojo. O cara, à beira da morte, quase ao ponto de ter o pescoço explodido, ele teve a ideia de socar a mão dentro da boca do Ningbo e explodir junto dele. Acho que ninguém tava esperando por isso. É impressionante como ele não esboçou reação nenhuma durante isso tudo. Mesmo com uma arma apontada pra cara dele prestes a morrer, ele continuou mó calmo. Não tem como não amar esse personagem. Mas sinceramente, agora eu acho que esses dedos da mão dele já era. A outra, até dá pra recuperar os dedos, já que ele pediu pro Sagi colocar no gelo, só que agora eles devem ter ido direto pro estômago do Ningbo, então acho que vai passar até o final da história sem eles. Mas falando sobre o Sagi, foi bem da hora a gente finalmente ver o stand dele sendo usado de forma ofensiva. O tiro acabou saindo pela culatra, literalmente. Eu pensei que a história toda ele iria ser só um suporte pra geral, mas pelo visto ele também serve pra roubar kill. E o Sagi, sendo alguém todo fofinho, impressionou até a Meryl May com isso. Mas tem algo que eu acabei começando a pensar depois desse capítulo. A Kay West e a Lai Shabeng tem duas opções a partir de agora. Ou vão tentar roubar a lava e catar os 50 bilhões só pra elas, ou vão tentar se juntar ao grupo, o que eu acho um pouco difícil de funcionar. Todos eles são muito gananciosos, eles não vão querer dividir ainda mais essa grana. Mas uma coisa é certa, elas vão apunhalar o Howler pelas costas. Mas eu não sei se a Kay West vai querer roubar aquela lava logo de cara. Ela viu do que aquele grupo é capaz. Eles conseguiram manipular todo um banco e substituir Yokohama só pra um roubo. E a Laen também presenciou coisa parecida. Ela viu o Ningbo levar um porradão e mesmo no meio da batalha inteira, ela deve ter presumido já que o cara morreu. Essas duas não são burras. Mesmo que elas saibam que tenham capacidade e talento, elas têm noção de que não podem subestimar eles. O que deixa muito difícil de prever seus próximos passos. E por último, o principal, o stand da minha querida Kay West. Acho que geral quando bateu olho nele, lembrou do I Am a Rock. Eu juro que quando ele apareceu, eu pensei, ah não, outro stand de imã. Mas depois, quando apareceu a sua forma e aquelas mãozinhas, eu percebi que era algo bem diferente. Olhando dessa forma, ele pareceu uma espécie de mistura entre o I Am a Rock com o Black Sabbath e também o Vitamina C. Analisando ele, eu pensei como pode funcionar. Eu enxerguei sua habilidade como uma forma de amaldiçoar o inimigo. Eu chuto que quando a Kay West toca em alguém, o stand começa a perseguir a pessoa, possuindo objetos próximos e usando eles para prender o adversário, e aproveitando então esse momento para atacar com suas mãos. Talvez o toque dele faça mais alguma coisa além de causar dano, mas por enquanto é bem difícil de definir o que faz. Mas eu só me pergunto como que uma moça bonita dessa foi vir com um stand feio desse jeito. Mas então, esses eram os pontos que eu queria comentar sobre esse capítulo. Caso tenha alguma suposição ou teoria de como esse novo stand funciona, ou até mesmo um nome pra ele, pode deixar aqui nos comentários. Mas então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Falou e até o próximo. Amo vocês.